Queremos convidar os irmãos que abram suas Bíblias, por gentileza, o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, versículo 22. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos orienta dessa maneira: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Congregação, mais uma vez, leia, por favor. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Vamos repetir juntos agora até a expressão: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Vamos falar juntos? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Amém? Paulo, escrevendo aos Romanos, irmãos e amigos, ele chama a nossa atenção, e nós queremos pensar nisso nessa noite, sobre os dois lados de uma mesma moeda, as duas maneiras de Deus agir com relação ao homem. O mesmo Deus que é extremamente bondoso e não tem ninguém tão bom quanto Ele. E a irmã Luzinete sempre nos lembra que o nosso Deus, Ele é bom Em todo tempo. em todo tempo. Deus é bom. É bom. Não existe ninguém que nem chegue perto dele em matéria de bondade. Ele é bom o tempo todo. Ele é extremamente bondoso. Jesus chegou a dizer que só Ele é bom. Ele disse: o único que é bom é Deus. E o nosso Deus, nós temos experimentado, Ele é muito bondoso. Aliás, a sua bondade nos constrange, a sua bondade nos atrai a Ele. Isso é uma grande verdade, não é? O Jeremias chegou a dizer que a bondade dele, traduzido na sua misericórdia, é a causa de nós não sermos consumidos. Eu e você hoje estamos aqui vivos, em pé, com saúde, e também as nossas famílias, porque Deus é bom. Se Ele não fosse bom, nenhum de nós estaríamos aqui hoje em pé, com vida e com saúde. Então isso é uma grande verdade. Não tem ninguém melhor do que Deus. Não tem ninguém tão bom quanto Ele. A melhor pessoa da face da terra não chega aos pés de Deus em matéria de bondade. Mas Paulo diz também que nós não devemos esquecer que esse mesmo Deus que é bom, Ele é a própria bondade em pessoa. Esse mesmo Deus, Ele também é um Deus severo. É um Deus que não se deixa escarnecer. É um Deus que não aceita que o homem brinque com Ele. Um Deus que não aceita que a criatura zombe do Criador. Ninguém pode zombar desse Deus e sair impune. Ninguém pode afrontar esse Deus e pensar que vai ficar tudo bem. Nós queremos meditar junto com os irmãos e amigos nessa noite num texto impressionante da palavra de Deus, que nunca fica antigo, que nunca é velho
é mais atual do que nunca, porque mostra o que é a natureza do homem e espelha com perfeição. No mesmo episódio, nós vamos ver essas duas características de Deus em ação: a sua bondade, o seu cuidado e também a sua severidade. No mesmo episódio, Gênesis capítulo 19, nós vamos ver a bondade e a severidade de Deus agindo simultaneamente, ao mesmo tempo, para nos ensinar. É o episódio em que Deus resolve acertar as contas com algumas cidades que estavam em extrema corrupção moral, cidades de Sodoma e Gomorra. Na verdade, outras cidades compunham aquela região, chamada Cidade das Campinas, e aquelas cidades se corromperam moralmente e espiritualmente de uma maneira fora do comum. E Deus deu tempo para que essas pessoas, essas cidades mudassem de vida, se corrigissem, voltassem para Deus. Mas eles não quiseram. Mas entre os habitantes daquelas cidades havia uma família, havia um homem que tinha o seu coração voltado para Deus. Então Deus resolve visitar aquela cidade, mas ele, sempre como Deus faz, ele faz separação entre o justo e o ímpio, entre o que serve a ele e o que não serve. Ele não se engana. Deus sabe quem é quem. Deus conhece as pessoas do mundo inteiro. Aliás, ele conhece os 7 bilhões de habitantes que estão hoje sobre o planeta Terra. Ele conhece um por um, particularmente. Ele conhece o DNA de cada ser humano. Ele conhece o pensamento de cada um dos 7 bilhões de habitantes da Terra. Então ele sabe separar quem é quem. No meio daquela confusão que havia, no meio daquela perversão que havia em Sodoma e Gomorra, Deus tinha os seus olhos numa família, a família de Ló. Acompanhe comigo na sua Bíblia e também na projeção, Gênesis capítulo 19, e vamos aprender juntos que a palavra de Deus nos ensina. E vieram então os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Lembra? Por isso que o povo de Deus é um povo que gosta de se alimentar bem, né? Até os anjos do céu, quando em forma humana, eles não dispensam um biscoitinho com café, um pão de queijo com café, um banquete que o povo de Deus prepara, É por isso que o pastor, quando vai visitar as ovelhas, ele toma um café aqui, outro ali, depois quer que o pastor seja magrinho, Não tem jeito, O povo de Deus é bom de alimentação. Até os anjos. Hoje nós estávamos lembrando na IBD que Jesus, depois da ressurreição, ele comeu peixe assado na praça. Peixe, hein, irmão? É a comida predileta da irmã Zinete, fiquei sabendo, Agora, e antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma. Olha que coisa impressionante. Desde o moço até o velho. Irmãos, quando uma geração inteira, do mais novo até o velho, se corrompe, Deus precisa interferir. Enquanto a juventude está com dificuldades
e os adultos estão aconselhando, estão tentando endireitar os seus caminhos, Deus fica observando a distância, dando oportunidades. Ou quando os velhos se corrompem, mas a juventude anda com Deus fica olhando a distância. Mas quando desde o mais moço até o velho se corrompe, então Deus precisa interferir. Olha que texto impressionante. Desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Você já pensou um negócio desse? Aqui em Rio Verde tem não sei quantos bairros. Já imaginou? Todos os bairros, todos os homens, tanto os pequenininhos, adolescentes, jovens, homens de meia idade, os velhos, todos foram parar na porta da casa de Ló. Corrupção geral, do moço até o velho. Quando o Espírito Santo mandou que Moisés registrasse isso, do moço até o velho, ele está querendo dar um raio-x, um diagnóstico da vida moral daquele povo. Do moço até o velho, não escapava ninguém. Mas o que eles foram fazer na porta da casa de Ló? E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? A notícia espalhou, chegou gente nova na cidade, e eles estão lá na casa daquele crente, aquele tal de Ló, aquele cara que veio de fora aqui morar entre nós já não gostamos muito dele mesmo, porque ele é diferente, e agora ele está lá com visita, e são homens, vamos lá conhecer esses homens. Eles não foram ali para darem as boas-vindas àqueles homens, não é? E eles disseram: traz-nos fora para nós, para que os conheçamos. A tradução melhor é que diz: para que abusemos deles, do menor até o mais velho. Eles disseram: traga esses dois homens, os seus hóspedes, para fora, para que nós abusemos deles. Romanos, no capítulo 1, versículo 27, vai explicar que tipo de abuso esses homens queriam fazer com os hóspedes de Ló. Romanos 1, 27 vai dizer: e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinham ao seu erro. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra era o pecado do homossexualismo. O homossexualismo, mulher com mulher, homem com homem, é afronta a Deus. Deus não admite que um homem se deite com outro homem, que uma mulher se deite com outra mulher. Em Sodoma e Gomorra, do menor até o maior, a prática de vida deles, a prática sexual deles era homem com homem, mulher com mulher. Deus não admite isso, nunca admitiu e nunca vai admitir. Ninguém que viva dessa maneira, a não ser que se arrependa, a não ser que busque perdão, em nome de Jesus, vai experimentar o peso da mão de Deus. E o nosso país, as autoridades, os governantes estão aprovando, agora é lei. Homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Nós devemos esperar tempos difíceis daqui para frente, porque Deus não vai aceitar isso. Ele não vai aceitar. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Pode esperar. E a igreja vai ter muito problema daqui para frente com isso. Pode esperar. Pastores sendo presos por se recusarem a casarem pessoas do mesmo sexo. Pode esperar. Não vai demorar. E nós vamos
começa a ver as autoridades mandando prender pastores pelo crime de homofobia. Os pastores realmente, pastores, aqueles enganadores vão fazer casamentos. Traz para fora, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Olha o cuidado de Ló. Deixou os visitas em casa, saiu para fora e falou: gente, pelo amor de Deus. Olha, Boaz, Deus colocou esse instinto no homem. Homem gosta de mulher, mulher gosta de homem. Isso é de Deus. Mas até esse instinto é dominado por Deus. Você não sai só porque gostou, sai pegando. Isso é coisa do homem depravado. Mas em situação normal, qualquer homem preferiria uma virgem, deitar com uma virgem, a se deitar com outro homem. Mas quando o coração, quando a alma está podre, quando a alma está depravada, o homem prefere deitar com outro homem, a se deitar com uma virgem. Por isso que eu disse esse texto. Esse episódio aconteceu aproximadamente há 4.000 anos atrás. E ele é extremamente atual. E Deus não muda. Deus não muda. E olha o que eles fizeram. E Ló ainda avisa eles. Olha o que ele diz: faça com elas o que for bom aos vossos olhos, somente nada façais a esses varões, porque eles já vieram debaixo do meu telhado por causa do seu pecado. Ló matou a charada. Ló sabia que aqueles visitantes estavam ali para executar juízo contra aquela cidade. Eles vieram ao meu telhado, eles vieram me visitar por causa do pecado de vocês. É hora de vocês se arrependerem. Vão para casa, vão dormir, vão descansar, vão trabalhar amanhã, muda de vida, vai para casa. Mas a pessoa, quando é dominada pelo pecado, ela não consegue dormir enquanto não pecar. Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, diz que o ímpio não põe a cabeça no sono, não repousa no sono enquanto não peca. Ele tem um comichão nos seus membros, ele tem um comichão no seu sangue que não permite que ele durma em paz enquanto não peca. Eles, porém, disseram: sai daí. Como estrangeiro, você veio habitar aqui e agora quer ser juízo de tudo? Não é? Quem é você? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Olha, se eles queriam abusar dos anjos, dos visitantes de Ló, dos hóspedes de Ló, eles queriam fazer com Ló pior do que isso. Eu nem consigo imaginar o que seria pior. Mas eles prometeram fazer isso. E arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Olha aí, queriam entrar de qualquer maneira. Não respeito o domicílio dele, não. Entrar, uma loucura, um desespero para pegar. Queriam arrombar a porta. Aqueles varões, hóspedes de Ló, que na verdade eram 2 anjos enviados de Deus, porém estenderam sua mão, só fizeram isso. Com esse gesto, Ló foi arremessado para dentro da casa e eles continuaram com a mão assim. O anjo fecha a porta atrás de si, a exemplo do que Deus fez com a arca de Noé. Fechou a arca para proteger Noé e a sua família. Agora esses anjos fecham a porta para proteger Ló e a sua família. Entra aí a bondade de Deus. Olha o cuidado dos anjos com os crentes. Olha o cuidado dos anjos com aqueles que são de Deus. Ele fecha a porta e diz: agora é comigo. Repare, no mesmo gesto,
você vê a bondade e a severidade de Deus. Porque Ló ficou protegido dentro de casa. Mas o que aconteceu com aqueles homens depravados? E feriram, versículo 11, no mesmo gesto, com a mão estendida, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior. Ficou todo mundo cego imediatamente, de maneira que se cansaram para achar a porta, ficaram caçando a casa, cegos, querendo entrar na casa de Ló, tateando no escuro, com a sua cegueira. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e todos que tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Olha a expressão que o anjo usa: todos quanto tens nessa cidade. É impressionante que de Gênesis a Apocalipse, o plano de Deus é salvar a todos da família. Olha o que ele diz: teu genro. Os anjos já sabiam que Ló tinha os genros. Quem contou para ele? Não precisa. Os anjos observam tudo, Deus sabe de tudo, os mensageiros de Deus sabem tudo. Os teus genros, por isso que Deus quer salvar a família inteira. O plano de Deus é salvar todo mundo. Nós vemos aí esse plano inclusivo de Deus. Deus não fica contente em salvar metade da família. Você que é crente, Deus não fica contente de saber que você tem uma nora que está indo para o inferno, não. Que você tem um genro que está indo para o inferno, não. Deus quer incluir todo mundo na salvação. Olha o que o anjo diz: pega todos que são seus e tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar. Por quê? Destruir por destruir? Não. Porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. No entanto, Ló foi tido como louco, ou por zombador, aos olhos dos seus genros. É interessante como é que a história da humanidade se repete. Hoje, muitas vezes, quando você fala para o seu parente a respeito das verdades do Evangelho, você que é mulher, esposa, crente em Jesus Cristo, você que está caminhando para o céu, e você fala: marido, acorda, vamos para a igreja, entrega a sua vida para Jesus. O marido fica lá: vai você, eu não quero isso não. Isso é você, vai lá, você, os meninos lá, tá bom, eu não preciso disso não. Isso aí, o pastor, a metade que o pastor fala aí, isso é loucura, isso é bobagem, ele está delirando, eu não preciso disso não. O sogro fala com a nora, fala com o genro, e eles falam: não, você está caducando, isso é negócio de crente, igreja, céu, inferno, isso é bobagem, isso é balela. Eu quero cuidar da minha vida, eu quero viver a minha vida. Os genros de Ló pensaram que ele estava de brincadeira. Essa noite foi longa, foi uma noite muito longa. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui estão, já que os genros não querem. Da primeira vez, os anjos disseram: chama os seus genros. Agora os anjos não mencionam mais os genros. Por quê? Já que não quer, fica para trás. Deus quer salvar a todos, Deus dá oportunidade a todos, mas já que não quer, fica para trás. Agora os anjos só incluem a mulher e as filhas de Ló, não é? Para que não pereça da injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. Olha aí a bondade de Deus.
Os anjos tinham urgência, porque o dia estava amanhecendo. E eles ficaram tudo enrolados, castalhados, com certeza com alguma mudança, alguma coisa ali. E eles, a Bíblia diz que Deus foi misericordioso com eles. Olha aí a bondade de Deus. Ele fica esperando, ele dá tempo. É isso que ele tem feito com você. Você que tem vindo aqui à igreja algumas vezes, ouviu o pastor Carvalho pregar o Evangelho e insistir ao seu coração para que você entregue sua vida para Jesus, e você sistematicamente tem dito: não. Deus está esperando você acordar, está esperando seus olhos abrirem. Isso é bondade de Deus. Isso é bondade de Deus. Ele está dando tempo de vida para você acordar. Mas essa expressão, e puseram-no fora da cidade, significa que os anjos arrebataram, tiraram de dentro Ló e a sua família. Por isso que no Novo Testamento Paulo diz que os crentes serão arrebatados. Minutos antes de Deus descer a sua ira sobre esse mundo, e Ele vai descer, é só questão de tempo, e Ele vai descer. Pouco antes, a igreja também, os crentes de todo o mundo, nos 4 cantos da terra, serão tirados, arrebatados, colocados em segurança, fora do alcance da ira de Deus. E Paulo diz que isso vai acontecer numa fração de segundos, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Esse texto ilustra como Deus faz separação entre o bode e as ovelhas. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está pronto para o reino dos céus. Pessoas que fazem compromisso com Deus, pessoas que fazem compromisso com a igreja de Deus, com o povo de Deus, e ficam olhando para trás, ficam olhando para o mundo, ficam olhando para os prazeres do mundo, não está preparado para o reino dos céus. Vai, anda rápido para frente, para o lugar de segurança, e não olha para trás. Os anjos estavam dando uma dica para eles: não olhem para trás. E não pares em toda essa campina, escapa para o monte, para que não pereças. E Ló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe esse mal e eu morra. Eu estou vendo ali aquela cidade está perto. Deixa eu fugir para lá, e ela é pequena, é fácil de ser alcançada, para que a minha alma viva. E o anjo lhe disse: eis aqui tenho aceitado também esse negócio. Mais uma vez, a paciência e a bondade de Deus, para não derribar essa cidade de que falaste. Aquela cidade que era ali perto, também estava nos planos de ser derribada. Mas quando Ló pediu para ir morar lá naquela cidade pequenininha, chamada Zoar, Deus permitiu. É um Deus bondoso demais, é um Deus extremamente misericordioso, Deus que nós servimos. Apressa-te, escapa-te para lá, porque eu nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. Irmãos, esse mundo não pode ser destruído enquanto a igreja de Jesus estiver aqui. Enquanto o povo de Deus estiver aqui, Deus não vai descer a sua ira sobre esse mundo. Aliás, a sorte desse mundo é a presença da igreja de Jesus aqui. O dia que a igreja for arrebatada, no mesmo dia,
Deus vai derramar a sua ira sobre esse mundo. No mesmo dia. Mas enquanto a igreja estiver aqui, Deus não vai derramar as taças da sua ira sobre esse mundo. Saiu o sol sobre a terra, estava amanhecendo, quando Ló entrou em Zoar. Aquele dia amanheceu normalmente, como um dia normal, um dia qualquer. Quando Jesus vier buscar a igreja dele também, irmãos e amigos, a vida vai estar seguindo normalmente. Jesus chegou a dizer: olha, as pessoas vão estar trabalhando, fazendo negócios, casando, fazendo convite de casamento, normal, preparando o bolo, preparando a lua de mel, comprando, né? Vendendo, fazendo negócios, abrindo loteamentos, vendendo lançamentos de apartamentos, né, meninos? Vida normal. De repente, o povo dele vai ser arrebatado. Mas vai ser um dia normal. O sol amanhecendo, o dia amanhecendo, o sol começando a aparecer. Aquele dia parecia um dia como outro qualquer. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo. É interessante que o texto não diz que foram os anjos que fizeram descer fogo do céu. Os anjos não. Os anjos, eles vão na frente para retirar o povo de Deus. Você quer ver o que Jesus ensinou sobre isso? Abre aí, por favor, Mateus 24, 31. Qual que é o papel dos anjos? Mateus 24. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma à extremidade dos céus. Quando a última trombeta for tocada, Deus vai dar uma ordem e os seus anjos sairão numa velocidade mais rápida do que a velocidade da luz, e nos quatro cantos da terra, ao mesmo tempo, simultaneamente, pessoas começarão a desaparecer. Acabou de estar dirigindo, vai embora. Quem tiver no carro, comigo, se não for também, pilotos de avião vão desaparecer. Nesse dia vão acontecer muitos acidentes, porque muitos crentes estarão no volante dos seus carros, muitos pilotos de avião crentes, pilotos de embarcações, né? E a tragédia já vai começar aí, para quem ficar. Mas, nos quatro cantos da terra, bilhões de pessoas, esperamos que seja bilhões, de pessoas vão desaparecer no mesmo instante, ainda que com fusos horários diferentes, nos 5 continentes da terra. Mas depois as pessoas vão entender, quando eles fizerem as contas do fuso horário, eles vão entender que aquilo aconteceu no mesmo momento, no mesmo instante. Os anjos do Senhor buscarão os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que deram crédito à palavra de Deus, aqueles que ouviram o Evangelho e creram nesse Evangelho, e mudaram de vida, e entregaram as suas vidas para Jesus. Entre eles, muitos homossexuais que haverão de se converter a Jesus e vão mudar de vida, amém? Muitas lésbicas que vão se converter e Jesus vai transformar os seus corações, e elas vão abandonar a sua companheira, e elas vão procurar um homem para casar, e vão constituir família nos moldes da palavra de Deus, homem com mulher, mulher com homem, amém? Muitos homossexuais serão libertos dessa escravidão, dessa imundícia, e eles se tornarão crentes consagrados, e muitos se tornarão pregadores do Evangelho.
porque o poder do Evangelho é um poder maravilhoso de transformar todo tipo de pecador. Todo tipo de pecador. E Jesus quer salvar a todos. Então Deus fez chover do céu sobre Sodoma e Gomorra e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos, olha aqui, e todos os moradores daquelas cidades. Por que todos? Porque o texto diz que do menor até o mais velho havia se corrompido. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O que o anjo tinha dito para eles? Sai, anda rápido e não olhe para trás. A mulher de Ló desobedeceu a ordem e olhou para trás. Ela desobedeceu uma ordem direta do anjo. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós quebramos a cara. Toda vez. Toda vez. E o anjo disse: não olha para trás. Era a última oportunidade daquela mulher que já tinha o seu coração nas coisas daquela cidade. E o anjo sabia disso. Mas se ela tivesse obedecido nessa ordem, ela tinha escapado. Mas ela não obedeceu. E ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Os comentaristas dizem que o coração da mulher de Ló estava nos prazeres e na luxúria daquelas cidades. E ela achou doído, ela achou ruim virar as costas para tudo aquilo. Muitas vezes você é convidado para virar as costas para o mundo, para as vidas de pecado, para a vida das orgias, das bebidas, das noitadas, e você fica com dó de deixar aquilo para trás. Quem sabe seja exatamente isso que esteja prendendo você até hoje. Mas é preciso virar as costas para isso, não nunca mais olhar para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás, porque o seu coração estava naquilo. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Antes ele estivera na presença de Deus, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Deus chegou a dizer: olha, se tiver 10 lá, 10 que não tenham se corrompido, eu vou poupar aquela cidade inteira. Mas não tinha nem 10. Na verdade, a experiência, o episódio mostrou que ali tinha quantos? Aparentemente 4, mas de verdade só tinha 3. Às vezes acontece isso. Aparentemente, toda a sua família está salva. Está mesmo? Ou é apenas membro da igreja? E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. E olhou para Sodoma, Abraão ainda, olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e olha a visão que Abraão teve. Eis que o fumo da terra subia, como o fumo de uma fornalha. Era como se Abraão morasse mais ou menos aqui, perto de Rio Verde, e ele olhasse para Rio Verde e visse apenas a fumaça levantando. Mas é impressionante como é que esse texto, ele lembra aquilo que Pedro disse que vai acontecer com esse mundo. Por gentileza. 2 Pedro 3,10. Nós estamos quase chegando no final. 2 Pedro 3,10. Olha para esses dois textos, olha a semelhança impressionante.
Gênesis 19, 28 diz assim, pode deixar o texto. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. Por gentileza, algum irmão leia agora o texto de Pedro. Virá entrando como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como espirituoso som, e os elementos desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Sodoma e Gomorra virou cinza. Pedro diz: o dia do Senhor virá como vem um ladrão de noite. Como é que vem um ladrão de noite? Ele manda aviso. Se o ladrão avisar que vai lá em casa, se o ladrão tivesse avisado a Lidiane e o Felipe que eles iam lá naquele horário durante o dia, né? Vocês tinham tomado providência. Mas o ladrão não manda aviso. Por isso que ele diz que Jesus vai voltar como ladrão. Não é que ele seja ladrão, mas quer dizer que ele vem sem avisar. Ele não vai mandar aviso nenhum, a não ser aqueles que estão na palavra dele. E o ladrão também, ele age de modo, ele fica lá 3 semanas roubando seus móveis lá dentro, vendo televisão. Não. Ele vem sem avisar e vem rápido. Jesus virá sem avisar e de modo repentino, rápido, no abrir e fechar de olhos. Quem for, foi. Quem não for, não vai mais. No qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, Jussara, Iporá, Rio Verde, Santo Antônio da Barra, o estado de Goiás inteiro, o Brasil inteiro, o mundo inteiro vai virar cinza. Vai virar cinza. É a palavra de Deus que diz, irmãos. É a palavra de Deus que afirma. Mas o versículo 9, que nós queremos terminar com esse versículo, vai dizer o quê? Ainda de 1 de Pedro, 2 Pedro 3,9. Eu quero terminar com essa verdade. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Irmãos, Deus queria salvar Sodoma e Gomorra inteira. Ele não destruiu aquela cidade porque Ele não amasse aquelas pessoas. Ele destruiu porque não houve arrependimento. Deus não manda ninguém para o inferno. O homem irá, os que já foram, e os que irão, não vão porque Deus vai mandar. Eles vão e já foram, porque eles não quiseram se arrepender dos seus pecados. Sodoma e Gomorra não se arrependeram. A vontade de Deus era salvar eles todos. Depois, a vontade de Deus era salvar a família toda de Ló. Ele parte não quis, mas aqueles que quiseram foram salvos. Esse texto está dizendo: olha, o Senhor não retarda a sua promessa. Tem muita gente achando que Jesus está atrasado, que está demorando demais a voltar. Bobagem, Ele não retarda nada. O que Ele está fazendo de propósito? Ele está dando tempo para que você se arrependa dos seus pecados, se converta a Ele, para que você possa escapar da condenação eterna e da destruição desse mundo. Ele está fazendo isso de propósito. Ele está mantendo a igreja dele aqui para dar sabor a esse mundo, porque se a igreja sair daqui, fica podre esse mundo, o cheiro não vai prestar. O que faz esse mundo prestar aos olhos de Deus é a igreja dele, o sal e a luz do mundo. O dia que a igreja for embora, apodrece tudo, por isso tem que queimar tudo. Mas hoje Ele está dando oportunidade para mim e para você, porque esse Deus bondoso e que é bondoso o tempo todo, qual que é a vontade dele? Que todos venham a arrepender.
Esse todo significa famílias inteiras, cidades inteiras, significa também todos que estão aqui nessa noite, todos. Ele não tem preferência por ninguém. Do jeito que Ele ama você que está vindo hoje na igreja pela primeira vez. Do jeito que Ele ama o pastor dessa igreja, Ele ama você que está vindo aqui pela primeira vez. Eu não conheço você, mas Deus conhece você desde o dia que você nasceu. E foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. E Ele está trazendo essa palavra para você nessa noite, porque Ele não quer que você, como Ele não quer que ninguém se perca. É impressionante como Jesus disse assim, que Ele já tem 99 ovelhas, assim como um pastor que já tem 99 ovelhas guardadinhas, protegidas, garantidas ali. Mas se tiver uma ovelha perdida, Ele não fica totalmente satisfeito, Ele não fica totalmente realizado. Deus, Ele não está totalmente feliz. Por quê? Porque ainda existem ovelhas fora do aprisco dele. Ainda existem pessoas que hoje estão caminhando para a eternidade sem Ele, e vão padecer a eternidade inteira longe dele, e vão sofrer a eternidade inteira, não porque Ele manda, Deus não manda ninguém para lá, mas por causa do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a Bíblia diz também, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.